planilha de dimensionamento de estacas. Através dessa planilha você vai conseguir dimensionar as estacas de acordo com três métodos: Decor Quaresma, Aoki Veloso ou então o método de Teixeira. Aqui nos dados iniciais você vai poder escolher o tipo de estaca, que tem diversos modelos de estaca para você escolher para calcular. Aqui você vai entrar com o diâmetro da estaca. Se você não tem ideia de qual diâmetro utilizar, aqui embaixo tem a guia diâmetro de estacas para você escolher quais os diâmetros comerciais que a gente tem no mercado para cada tipo de estaca, certo? Voltando aqui em capacidade de carga, depois que você entrou com o diâmetro da estaca, ele automaticamente vai calcular o bulbo de pressões ou de tensões na base da estaca, a profundidade desse bulbo até que ponto ele vai alcançar. Ou seja, nesse caso aqui, abaixo da base da estaca, 2,52 m. Aqui embaixo você vai entrar com o fator de segurança da estaca, aí você precisa consultar a NBR 6122 para escolher o fator de segurança adequado. E aqui você vai escolher se vai desprezar a resistência de ponta sim ou não, dependendo do tipo de estaca que você escolheu ou do tipo de solo, enfim, da avaliação técnica do profissional, certo? Aqui mais embaixo você vai entrar com o SPT do fuste até a profundidade que você deseja. Se você quiser 3 metros, você para com a informação até 3 metros. Se você quiser 10 metros, você para com a informação do SPT até 10 metros. E assim por diante. E o desenho da estaca aqui vai ser realizado automaticamente. Por exemplo, se eu quiser trocar aqui para 8 metros, eu vou apagar aqui do 9 em diante. Automaticamente o desenho atualiza aqui, representando o fuste da estaca, certo? Esse aqui é o SPT do fuste. Aqui também o solo do fuste você vai escolher de acordo com o seu relatório de SPT, o solo metro a metro do seu fuste. Tem vários tipos de solo aqui: argila, argila arenosa, argila arenociltosa, assim por diante. Mesma coisa para siltes e também para areias aqui mais para cima. Basta você clicar aqui no topo desse menu de rolamento, certo? Vai ter vários tipos de areia, vários tipos de silt, vários tipos de argila. E você vai escolhendo metro a metro qual tipo de solo de acordo com o seu SPT. Agora, SPT do bulbo. Essa informação do bulbo é o SPT que está abaixo da base da estaca. Então, você vai entrar aqui com esses valores do SPT do bulbo de acordo com a profundidade que foi calculada aqui, ó. Por exemplo, aqui está pedindo 2,52. Se você informar somente 2 metros do SPT, ele vai retornar com um aviso dizendo que está faltando aqui, ó, em amarelo o metro a se informar. Por quê? Porque a planilha vai automaticamente captar esses dados aqui do SPT do bulbo para fazer dois cálculos. O número 1 é o cálculo relacionado à resistência de ponta do método de Teixeira, que precisa dessas informações. E também, lá mais para frente, ele vai calcular o recalque imediato com métodos que estão dentro da planilha, certo? Então, você precisa informar aqui, dependendo do diâmetro, o SPT na zona necessária aqui, de acordo com a altura do bulbo ou profundidade do bulbo calculada, certo? Do lado aqui você também vai ter que colocar o solo da ponta, e aqui você tinha antes o solo do fuste, ou seja, o solo metro a metro do fuste. Aqui, o solo que está dentro do bulbo, então você precisa escolher aqui, de acordo com o seu relatório SPT também, o SPT que está abaixo da base que você parou da sua estaca, e aí também selecionar aqui o tipo de solo que está dentro dos metros relacionados à profundidade em que o bulbo está interferindo, certo? Após inserir essas informações, você já vai ter aqui a capacidade de carga da estaca metro a metro, aqui para o método de Decor Quaresma, aqui a capacidade de carga total da estaca, mais do lado aqui você vai ter também metro a metro do método Aoki Veloso, e também a capacidade de carga total desse método, e aqui, por último, a mesma coisa para o método de Teixeira. Aqui do lado ainda a planilha faz a capacidade de carga média da estaca e a capacidade de carga desfavorável, que é o menor valor entre os três metro a metro. Você pode ver que ele pega aqui, ó, 15,61 foi esse menor valor, 20,13 foi esse menor valor, 79,83 foi desse terceiro método aqui, e assim por diante, ele pega os menores valores dos três métodos e coloca aqui como sendo a mescla desfavorável. E aí fica a critério do usuário, do projetista, escolher qual método ele vai utilizar. Se é um dos métodos, se é a média, se é a mescla desfavorável e assim por diante. Nessa guia de baixo aqui você tem o cálculo de KV e KH, que são os coeficientes de reação vertical e horizontal da estaca. Caso você queira calcular em outro software ou em algum software de análise estrutural, essa estaca pelo método de interação solo-estrutura. Então aqui você vai colocar o embutimento da estaca no bloco ou no radier, qualquer que seja, o elemento superior.
A quantidade de estacas no grupo, isso aqui é importante porque o coeficiente de reação vertical total depende dessa quantidade de estacas no grupo. Se são blocos com 2, 3, 4, 5 ou mais estacas, você precisa colocar aqui porque os coeficientes de reação vertical da estaca se alteram de acordo com essa quantidade de estacas no grupo. Você vai inserir aqui também o espaçamento de eixo entre as estacas, no caso aqui de estacas em grupo, o número de colunas de estaca e o número de linhas de estaca para que seja calculada a eficiência desse grupo, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um bloco com 4 estacas, eu teria aqui 2 linhas e 2 colunas, certo? Automaticamente ele calcula aqui os parâmetros geotécnicos e também capta as resistências da estaca e você pode escolher aqui qual o método você vai incluir aqui nesse cálculo de KV e KH. Se é a média dos métodos, se é Decor Quaresma, se é Alck Veloso, se é Teixeira ou a mescla desfavorável, como a gente viu anteriormente. Isso aqui é importante porque ele influencia diretamente nos coeficientes de reação vertical metro a metro da estaca, certo? Aqui abaixo eu tenho os parâmetros geotécnicos utilizados, aqui um esquema de como são consideradas as cargas de acordo com o método da planilha. E aqui você tem aqui calculado automaticamente quais são os coeficientes de reação horizontal da estaca metro a metro. E um pouquinho mais para o lado aqui, os coeficientes de reação vertical da estaca metro a metro, certo? Caso você queira utilizar esses coeficientes de reação vertical e horizontal para alguma avaliação externa em algum software de análise estrutural, você pode pegar aqui esses coeficientes de reação KV e KH, certo? Nessa próxima guia aqui você tem o cálculo da armadura das estacas. Aqui você vai determinar a classe de agressividade ambiental do concreto, se é 1 ou 2, 3 ou 4. Aqui você vai determinar o FCK da estaca. Aqui ele já tem automático aqui o gama C e o FCD da estaca. Você vai também escolher aqui qual o método de capacidade de carga, se é média dos métodos ou aqueles 3 métodos anteriores que a gente viu, ou a mescla desfavorável. Aqui automaticamente ele capta a capacidade de carga, já considerando o efeito de grupo. E aqui também o atrito lateral da estaca também já com efeito de grupo. Você vai inserir aqui o momento fletor de projeto, ou seja, já majorado. A força horizontal já majorada também. Se não tiver, você vai colocar zero, porque a planilha vai determinar as armaduras de acordo com esse momento horizontal existente, certo? Aqui ele automaticamente calcula também o FYD, a tensão mínima para a armadura, se essa estaca vai precisar de armadura integral ou não, de acordo com a NBR 6122. Você vai colocar aqui o cobrimento da estaca, eu tenho opções de 4,5, 5 e 6 centímetros. E colocar a matéria-prima do agregado, se é basalto, granito, calcário ou arenito, dependendo do seu projeto. Aqui ele vai calcular se precisa de armadura mínima ou não, de acordo com a tensão na cabeça da estaca. Se a tensão não for maior que a máxima resistente, então não necessária armadura. Mas isso também vai depender do momento fletor. Então a planilha automaticamente calcula uma armadura, independente se essa tensão na cabeça da estaca é acima do limite ou não, porque vai depender dos momentos fletores, certo? Aqui ele calcula as áreas de aço mínima, as áreas de aço calculada e a área de aço adotada em função dessas duas. Aqui ele calcula o comprimento de armadura necessário. E aqui você pode escolher aqui os diâmetros para a sua armadura longitudinal. Vai de 10 a 40 milímetros. E aqui embaixo você também tem como escolher o diâmetro da sua armadura transversal, que são os estribos, certo? Aqui embaixo ele calcula automaticamente as quantidades de aço, de acordo com o que você escolheu aqui em cima. E aqui ele faz uma prévia do detalhamento de acordo com o tipo de armação. Se é uma armação integral, tem esse detalhamento. Se é uma armação parcial, ou seja, que não cobre toda a extensão da estaca, ele também dá um detalhamento aqui, certo? E aqui a distribuição das armaduras ou dos estribos. Mais embaixo aqui, ele vai calcular aqui uma prévia, de acordo com o método simplificado, da força horizontal máxima resistente e do momento máximo resistente da estaca. E aqui também ele faz, de acordo com Randolph, uma prévia por método simplificado dos recalques relacionados às forças na base, no fuste e o recalque total. E vai falar se o recalque imediato simplificado, pelo método simplificado, é maior do que o máximo permitido ou não, certo? Aqui embaixo você vai ter as guias de parâmetros de cálculo, que são os parâmetros de cada método. Aqui eu tenho para Decor Quaresma, Alck Veloso, Teixeira, e aqui os parâmetros geotécnicos da planilha. No mais, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte. Um abraço.